Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia Deus faça tudo cooperar para o seu bem, que você tenha muitas vitórias, muita paz no seu coração. Hoje eu quero trazer uma mensagem de consolo e ao mesmo tempo de esperança. Eu quero te mostrar que o Senhor está pronto para curar todas as feridas da sua alma e basta que você o obedeça e confie no seu poder. E ao final eu vou fazer uma oração pela sua vida, pela sua família. Eu tenho certeza vai ser uma bênção. Amém? Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar os próximos vídeos. Todos os dias da semana, às 5 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração, eu tenho trazido uma palavra e eu tenho unido a minha fé junto com a sua. Então lembre-se de deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração e vamos formar essa corrente de oração por todo o canto do Brasil e até mesmo fora do Brasil, tá certo? E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Naamã. No Antigo Testamento, a Bíblia conta a história desse homem. Ele era um general de guerra da Síria, muito respeitado, e ele vivia cercado de pessoas importantes. Mas apesar de todo o seu sucesso, Naamã escondia debaixo do seu lindo uniforme uma doença muito grave, a lepra. E eu quero ler aqui com você uma passagem que está em 2 Reis, capítulo 5, o versículo 1, que diz assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Olha isso, irmãos. Aqui está dizendo que ele era um homem muito respeitado, um homem valoroso, mas a Bíblia diz, porém leproso. Por que a Bíblia diz isso? Porque naquele tempo essa doença de pele não tinha cura. E do que adiantava todas aquelas medalhas de honra, admiração, riqueza, se quando Naamã se fechava no quarto e se despia, ele via aquelas feridas no seu corpo? Aquela doença aumentava a cada dia, mas ele não sentia nenhuma dor, porque a sua pele já estava apodrecendo. E pouca gente sabia, mas por trás daquela carreira bem-sucedida, existia um homem infeliz que sofria bastante. E o que eu quero te dizer com essa história, meu irmão e minha irmã, é que cada um de nós sabemos das fraquezas e das feridas que carregamos conosco. Eu sei que muitas pessoas, por quererem mostrar que têm uma vida perfeita, elas vivem de aparência, quando na verdade elas estão com um vazio enorme na alma por causa dos problemas, conflitos, frustrações e principalmente a ausência de Deus. Naamã conhecia todas as suas feridas, mas ele não sentia dor. E uma das piores coisas que pode acontecer é quando alguém perde a sensibilidade daquilo que lhe causa mal. Quando alguém mente, trapaceia ou assiste a um filme pornográfico e ela não se sente incomodada, é sinal de que ela não se importa mais com a doença do pecado. E isso é grave, porque significa que esse mal já enraizou no seu coração. E é impressionante a quantidade de gente que fala de Deus, que fala das promessas de Deus, que canta louvores, mas não tem nenhuma vida com o Senhor, não se arrepende com sinceridade, não busca viver o Evangelho, aquilo que eles pregam. E quando eles estão no meio das pessoas, eles mostram que têm uma vida perfeita, mas só Deus sabe o que eles estão passando, só Deus sabe como está a vida delas. E talvez você aí que está me ouvindo, você seja como Naamã. Você é uma pessoa admirada, uma pessoa de valor, você tem muitos amigos, talvez tenha uma boa condição financeira, mas pode ser que exista algo que você tenha vergonha de mostrar. Por isso eu senti no meu coração de trazer essa mensagem hoje, porque eu quero te dizer que Jesus é o único que pode te curar, limpar o seu coração de toda ferida e sujeira do pecado. E quando nós lemos sobre a história de Naamã, nós vemos que graças a Deus ele foi curado completamente.
A sua pele, que era toda marcada de feridas, de repente ela se tornou como uma pele de bebê. E eu vou te contar o que aconteceu. Naquela época de Naamã, haviam muitos leprosos, mas somente ele foi curado. E mesmo ele não sendo judeu e fazendo parte de um povo que adorava deuses pagãos, Naamã resolveu um dia ir até o profeta Eliseu. E quando ele chegou diante de Eliseu, Eliseu pediu para que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E esse Rio Jordão não era um rio limpo, era um rio sujo. Mas aquele homem, ele precisava do seu milagre, e mesmo sem entender, ele decidiu se humilhar e obedecer àquela direção que o profeta deu a ele. Então, quando ele fez isso, quando ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, ele foi curado completamente. E eu tenho certeza que se os outros leprosos da época tivessem feito o mesmo, Deus também iria usar o profeta para liberar o milagre na vida deles. Então uma coisa é muito importante a gente pensar. Não foi a água do Jordão que curou Naamã, mas foi a atitude dele de fé, de obedecer à instrução que Deus tinha dado a ele. E depois daquele milagre, daquela cura maravilhosa, aquele general da Síria prometeu que nunca mais faria sacrifícios a outros deuses que não fosse o Deus de Israel. Glória a Deus. E a boa notícia, meu querido irmão e minha irmã, é que você também pode experimentar um milagre de cura, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Se Deus fez maravilhas na vida de um homem que nem acreditava nele, imagine só o que Ele pode fazer por você. Através da sua fé, da sua obediência ao que está escrito na Bíblia, você vai começar a ver dia a dia o milagre acontecer na sua vida. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos orar. Então nós vamos colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Nós vamos clamar, mas nós vamos também agradecer pela fé, o milagre. Vamos crer, irmãos, que Deus ele vai fazer. Não é na nossa força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus, assim diz o Senhor. Então, se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora nesta manhã diante da Tua santa presença para Te louvar, meu Pai, pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui comigo orando ao Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado por esse dia que está começando. Senhor, muito obrigado porque estamos respirando, porque temos uma vida pela frente. Muito obrigado por mais um dia em que a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Oh Deus, que esse dia seja abençoado, cheio da Tua glória, que a gente não venha perder o foco que é Jesus. E por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais dessa pessoa e mostre a ela as feridas que estão machucando a sua alma. Porque assim como aconteceu com Naamã, pode ser que ela já nem sinta mais as suas dores. Oh, meu Pai, revela a essa pessoa o que precisa ser tratado na sua vida. E se existe alguma raiz de pecado que já penetrou no seu coração, que isso seja arrancado em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que cura, e nós sabemos que esta cura não é apenas exterior, mas é também interior. Por isso, meu Deus, cuida dessa pessoa que está orando. Essa pessoa precisa ser liberta do pecado, que é a maior doença de todas. Essa pessoa precisa ser sarada das feridas que o pecado trouxe para a sua vida, para a sua família. Senhor Jesus, traga a cura completa em todas as áreas da vida, na área sentimental, na área emocional, na área física e espiritual. E que assim como Naamã, que procurou a ajuda do profeta para ser liberto de uma doença incurável, que essa pessoa, ela venha te buscar dia após dia, meu Deus, com fé, com obediência, e que ela seja curada de uma vez por todas. Oh Senhor, quantas feridas o Senhor já curou na minha vida, e por isso eu estou aqui profetizando a cura, a vitória, a restauração, meu Pai. Eu estou profetizando sobre a vida desses irmãos, aquilo que o Senhor mesmo já fez na minha vida.
Tu és um Deus de graça, um Deus que não pretende condenar, pesar a mão, não. O Senhor é amor, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta. E que o Senhor venha livrar essa pessoa, meu Deus, das garras do inimigo, que muitas vezes causa feridas, justamente quando essa pessoa está mais debilitada, mais sensível. Satanás, você não tem poder contra essas vidas. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. Jesus é aquele que nos guarda, que nos protege, e nós somos dele para hoje e sempre. Aleluia. Oh, meu Deus, eu quero te louvar, Senhor. Que dia abençoado, começamos aqui na Tua presença. E eu venho te pedir, meu Pai, que o Senhor venha renovar a nossa vida em todas as áreas. Que a gente venha sentir o Teu renovo, a Tua paz, a unção do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas. E eu creio que esse é só o começo daquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, estou tão feliz por esse momento. Muito obrigado por vocês me acompanharem todos os dias. Eu não conheço a sua vida no particular, mas Deus conhece. Então apegue-se a Deus, vá para a presença dEle sempre que você estiver triste, angustiado, sempre que você perceber que está se afastando dEle. Porque se nós não vigiarmos, nós vamos nos afastando, nos desviando, e nós precisamos nos voltar dia após dia com o Senhor, tá bom? E agora eu tenho um recado muito importante para você, na verdade é um convite. Você que ainda não é membro aqui do meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, seja membro, porque ao se tornar membro você vai ganhar os meus 2 e-books. O primeiro é o livro Vida de Oração, que contém uma oração para cada dia do ano. Eu tenho certeza vai te abençoar muito. E também o e-book Minutos de Paz, onde eu trago 100 lições bíblicas para você se aproximar de Deus através desses ensinamentos da palavra. E esses 2 e-books eu estou te dando como bônus, porque na verdade você estará ajudando várias instituições de caridade. Você pode escolher entre 1, 2 ou 4 instituições. São instituições apoiadas por mim, de pessoas de Deus que realmente fazem a obra, ajudando crianças carentes, dependentes químicos. Então venha fazer a obra junto comigo, tá bom? Eu creio que Deus fará ainda grandes coisas através de nós. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te espero então no próximo vídeo mais tarde. Um grande abraço.